Irmãos, hoje eu gostaria de repartir a palavra aqui. Vamos iniciar em 1 aos Coríntios. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1. Eu vou ler aqui a partir do versículo 17. O apóstolo Paulo envia essa carta aos amados de Coríntios. Ela é uma admoestação a este grupo. Esse é o contexto dessa carta, que eu vou ler a partir do versículo 17. Capítulo 1. Muitos ali estavam escolhendo homens a seguir. O apóstolo Paulo, com sabedoria, repreende. E nós vamos aproveitar esse texto, nesta carta que ele manda à igreja, a partir do versículo 17. Diz assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está, ó escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, Pai. Rendemos glórias a Ti, Senhor. Exaltamos o Seu nome, nos rendemos, Senhor, a Ti. Venha nos orientar por misericórdia. Temos total dependência de Ti, Senhor, total dependência da direção do Seu Espírito. Não temos em nós capacidade de discernir ou de entender a Sua palavra, a não ser pelo Seu Espírito, Senhor. Nos oriente, Pai, para que nós não fiquemos confundidos, Senhor, acerca da Sua direção, da direção do Seu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Esta palavra muito preciosa, eu gostaria de estar frisando esse versículo agora, que diz assim, nós lemos uma parte grande, né? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E no versículo 17 também,
porque Cristo enviou-me não para batizar. Aliás, era principalmente esse, 17. Mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. É isso que eu gostaria de estar meditando com os irmãos nesse breve momento que nós temos. Para que a cruz de Cristo se não faça vã. O apóstolo Paulo, ele foi levantado por Deus para pregar o evangelho, para evangelizar. Um homem sábio, estudado. Nós temos até um currículo dele aqui, né? Que ele diz que ele foi circuncidado ao 8º dia, ele estudou, né? Ele, na doutrina dos fariseus, foi fariseu dos fariseus, sábio, entendido na Escritura, mas ele considera todas estas coisas como perda para ganhar a Cristo. Toda essa sabedoria adquirida, ele considera esterco para alcançar esse Senhor Jesus, para que a cruz de Cristo, como ele bem diz, não se faça vã, porque Cristo enviou-me não para a batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Meus irmãos, quando a gente traz sabedoria humana, inteligência de homens, no repartir da Escritura, da Palavra de Deus, nós fazemos com que a cruz se torne vã. Essa organização de palavras, o domínio que o homem tem de organizar as letras e as palavras num discurso para prender a atenção, ela torna a cruz de Cristo vã. Não é por sabedoria humana, não é por conhecimento teológico, não é por conhecimento da letra. Eu posso conhecer aqui de Gênesis e Apocalipse, não é por decorar versículos, não é por conhecer textos, não é por citá-los, ligá-los uns aos outros, não. Isso é letra. Isso era para testificar do Senhor Jesus. Isso era para a gente examinar, como o Senhor Jesus disse, examinar a Escritura. E a gente examina a Escritura achando que a Escritura nos salva, achando que nós temos vida eterna na Escritura, mas a Escritura testifica da vida eterna, que é a pessoa do Senhor Jesus. Poder de Deus, sabedoria de Deus. A cruz de Cristo, meus irmãos, ela não é vã, mas nos nossos discursos, muitas vezes nós a tornamos vã. Nos nossos entendimentos humanos, na nossa inteligência, nós a tornamos vã. A cruz tinha uma representação gráfica aqui, né? Logo no início do culto, de uma cruz. Mas ela me chama muito a atenção, porque ela é loucura. A palavra da cruz, diz a Escritura, é loucura para os que perecem. E isso foi oculto aos sábios e entendidos, nós lemos aí. Ela foi ocultada aos sábios e entendidos, mas revelada aos simples, aos humildes. Ela foi revelada. Essa representação gráfica da cruz, geométrica, pode-se dizer assim, os irmãos, né, com certeza, estão vendo já, imaginando aí a representação dela, uma reta, né, um segmento na vertical e outro na horizontal. E eu até fui ver ali, lembrando dos meus tempos de escola,
ela é a representação de duas retas perpendiculares. O que é isso? São duas retas que se cruzam num ângulo de 90 graus, concorrem ela tem sentidos diferentes. Está aqui, né? Aí. Então, a representação, o desenho, uma reta na vertical e outra na horizontal. O interessante, meus irmãos, que apenas um ponto cruzam esses dois segmentos diferentes. Apenas em um ponto, no centro, elas se cruzam. E apenas nesse ponto, elas se identificam, esses dois segmentos distintos, diferenciados. Apenas nesse ponto, meus irmãos, elas se cruzam. Existe apenas um ponto que nós nos identificamos com Deus. E em apenas um ponto, não mais, em nenhum outro lugar, não existe nenhuma outra situação, nenhum outro momento, nenhum outro lugar, nem à direita, nem à esquerda, nem para cima, nem para baixo, em que nós nos identificamos com Deus. Em apenas um ponto. E é na cruz, na pessoa do Senhor Jesus. O único momento, o único lugar, foi para este momento que Jesus veio, para ser crucificado. Isso é um caminho, isso é um propósito de Deus a nós. Testemunho aqui da irmã Mônica. Ela está buscando um caminho, irmã, que é um caminho que não tem recompensa. É um caminho de amor. É um caminho que Deus preparou, de sujeição ao Pai, de levar este amor. Único momento ali, meu irmão, revelado, em que diz assim, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nesse capítulo todo é um diálogo com Nicodemos, de Jesus, em que ele diz a Nicodemos que é necessário nascer de novo. E Nicodemos questiona como é isso. Jesus diz a ele: você é mestre de Israel e você não sabe disso? Eu te falei das coisas terrenas e você não acredita. Imagine quando eu falar das coisas celestiais. Então ele diz isso para Nicodemos. Nicodemos então pergunta: mas como pode ser isso? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Como que eu vou nascer de novo? E ele diz para Jesus assim: como pode ser isso? Jesus então diz a ele, fala assim: ninguém desceu do céu, senão, ninguém desceu ao céu. Vou ler esse versículo para mim não falar aqui e trocar as palavras. Ele diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente do deserto, no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Então ninguém, meus irmãos, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. O único que veio que veio dos céus para nos ligar a Deus, neste único ponto, neste único momento, que nós devemos levar conosco, em todo o nosso viver, esta crucificação, esta mortificação na pessoa do Senhor Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo diz em vários momentos das suas pregações, de suas cartas: estou crucificado com Cristo. Levando sempre, ou trazendo sempre, por toda parte, a mortificação. Onde que foi a mortificação do Senhor Jesus? Onde foi a morte? Se nós, meus irmãos, queremos andar conforme esse caminho que Deus preparou para nós, é aqui.
Disse Jesus: aquele que não tomar a sua cruz a cada dia e seguir-me não é digno de mim. É cruz. E o caminho da cruz, meus irmãos, é aquilo que eu estava falando aqui, irmã. Não tem glória. A glória é a própria cruz. Longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. Infelizmente, nós, homens, temos buscado outra glória, outras glórias mais, que não é a cruz de Cristo. Buscamos reconhecimento, buscamos aparência, buscamos notoriedade, mas essa glória não é a que Deus tem para nós. O que Deus tem para nós, a glória é a cruz. O único momento que nós temos de comunhão com o Pai, que nos identificamos com Deus, coloque isso na sua cabeça, em cúquia, e medite nisso. É somente neste momento na cruz. E esse momento deve ser sempre considerado em nossas vidas, perpetualizado em nós. Este momento é o momento de quebrantamento. É o nosso quebrantar. Muitos veem a cruz como um instrumento de morte, e é. É ali que encontramos o nosso fim, mas também o início de uma nova vida, o início de um novo caminho, vivo e santo, que Deus preparou, sem duvidamente, para nós. Essa crucificação do Senhor Jesus, o qual Ele prega, o qual Ele diz aos seus discípulos, que muitas vezes é negado, os discípulos negam isso, os discípulos não querem isso, porque não entendem, como nós também muitas vezes não entendemos. Fugimos da cruz. Nos interessamos por outros, muitos mais assuntos, corriqueiros da nossa vida. Mas a cruz deixamos de lado. Nos tornamos assim inimigos da cruz. Meus irmãos, esta crucificação, ela não é alegoria. A crucificação do Senhor Jesus não é alegoria. Alegoria é Moisés levantando a serpente no deserto. Alegoria é Moisés, alegoria é Davi, alegoria é Salomão. Jesus Cristo, Ele é o que Deus tem para nós. Todo o restante é alegoria, todo o restante é sombra. Ali é o momento que Deus tem para nós. É o único momento que nós temos, Pai, com o Pai. O único momento que a humanidade tem. Mais ainda, meus irmãos, mais do que a humanidade. É um momento de identificação também dos seres celestiais com o Pai, na cruz. Porque Ele veio tanto para os que estão nos céus, quanto os que estão na terra e debaixo da terra. Ela compreende tudo. Então é muita coisa para a gente dizer só isso. Só cruz, só evangelho. Essa palavra só não combina. Não posso, é difícil colocar isso numa palavra, numa frase ou numa oração. A palavra cruz, evangelho e só. Muito cuidado com isso. Tem muita gente colocando numa frase só e sendo mentiroso. Porque isso é tudo para nós. É o único momento que nós temos.
É o único. Alguém acredita que existe outro momento em que nós temos essa identificação com o Pai? Não. Não tem. Gálatas 6. É o texto que eu citei, gostaria de ler, ler para os irmãos. Gálatas 6, no versículo 14, ele diz assim: mas longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Olha, meus irmãos, aqui é um contexto em que o apóstolo Paulo está dizendo acerca da circuncisão. Muitos ali estavam impondo ao povo a circuncisão. E aqui ele está dizendo que longe de mim esteja a gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Hoje não temos, né, algumas tradições aí, né, alguns grupos fazem a circuncisão. Mas a circuncisão hoje, no meio, né, dito cristão, evangélico, não é cortar o prepúcio, não é tirar uma parte do prepúcio, não. É o comportamento de regra. A regra é essa. Esse é o circuncidar de hoje. A regra é essa, o modelo é esse. Esse é o circuncidar. E desde aquela época existia isso. Aqueles que propunham essas regras a serem seguidas, eles mesmos não cumpriam. Mas eles desenhavam uma regra. Eles punham o modelo humano, é esse que você tem que seguir. Aqui a Escritura diz que isso para o Senhor não tem proveito algum. Essas regras, esses dogmas criados pelos homens, esses modelos humanos, não traz benefício algum ao mundo, ao homem. Porque em Cristo nem a circuncisão e nem o descumprir também das coisas, aquele que gosta, né, de contrariar tudo, de ser o diferentão de todos, de não seguir nada, de não cumprir nada, porque não é a circuncisão, mas também, meu irmão, não é a incircuncisão que tem valor. Agora eu faço o que eu quiser. Não. Isso não tem valor algum para Deus, mas em ser uma nova criatura, porque isso parte do ser humano, tanto o querer ser, quanto o querer não ser. Mas aquele que é nova criatura, é como diz a Escritura, se alguém está em Cristo, nova criatura é pelo estar, não é pelo ser ou não ser, não é aquela ode, né, de Shakespeare, não é aquela ser ou não ser, eis a questão. Não, a questão não é essa que a Escritura está dizendo, não é ser ou não ser, a questão é estar em Cristo. Lembre-se do momento único que nós temos comunhão, e o único lugar que nós temos de identificação com o Pai, na cruz em Cristo Jesus. É o estar. Por isso, eu repito, o apóstolo Paulo sempre colocava
levando sempre a mortificação. Estou crucificado com Cristo. Por isso, meu irmão, é uma vida baseada em Cristo, não em suas atitudes, não no seu ser. Mais um texto, Filipenses 3. Filipenses 3, a partir do versículo 8. É aquele texto que me referi há pouco, o apóstolo Paulo, ele colocando, eu vou ler aqui um pouco antes, a partir do versículo 1, diz assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo Jesus, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tendo cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Eu vou parar só nesse versículo um pouco aqui para a gente chegar no 21, porque ele diz assim: sede meus imitadores. Você viu o que eu acabei de ler aqui? Tudo aquilo, meus irmãos, que o apóstolo Paulo adquiriu ao longo de sua vida, de conhecimento, de cumprimento da lei, a tal ponto, né, de ser zeloso da lei, de cobrar os outros e julgar os outros por isso, e considerar isso como escória, a sua natureza e o que ele fazia como escória. Sede meus imitadores. É nisso que nós temos que imitar. Não é simplesmente porque muitas vezes a gente isola esse texto, né? Sede meus imitadores. Não. Vocês viram o que eu acabei de ler aqui. Imitadores nisso, em considerar todas estas coisas, tudo aquilo que você tem de valor, que você acha que é bom, considerar isso como escória. Aquilo que você acha que alcança a Deus naquela sua atitude, considere isso como escória.
Aí sim, meus irmãos, sede meus imitadores. A gente acha que ser imitador daquele que é bonito, que tem, né? Que tem aparência, que tem formosura diante dos homens, que está numa posição social boa diante da sociedade, que fala bem, que seu discurso é bonito. Não é por isso. Mas é pela sua identificação na cruz. Porque ele não vive mais. E ele considera todas estas coisas como escória. Aí eu posso seguir. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo não é um vampiro, que você põe a cruz igual nos filmes, né, e sai correndo. Não. Inimigo da cruz de Cristo é aquele que torna a cruz vã. Tem aquele que foge também, né, que não quer saber, acha escandaloso, mas tem aquele que torna vã. Como? Com sabedoria humana. Com estudos humanos que levam para longe da cruz, que não citam a cruz de maneira alguma, que não falam dessa morte, sepultamento, ressurreição de Cristo. Isso é inimigo da cruz, que de maneira nenhuma confessam a cruz, que não levam, que não inculcam, mas que consideram todas as coisas, todos os rudimentos do mundo, todas as liturgias das reuniões, mas não consideram a cruz. Isso é inimigo da cruz. É inimigo da cruz. Mas a nossa cidade, cujo fim, como diz a Escritura, é a perdição. O apóstolo Paulo disse, chorando, porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Meus irmãos, como a cruz é o único lugar que nós temos esse ponto de identificação com o Pai, é lógico, meu irmão, que fora da cruz, o fim é perdição. Se o seu caminho não for cruz, é perdição. Se não for cruz, é perdição. É confusão. A glória é para a confusão, porque a glória não é cruz, cujo fim é perdição, cujo Deus é o ventre, só está preocupado com a sua barriga, as coisas giram em torno do seu umbigo. É cruz. Longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. É isso que nós devemos levar. É isso que é o quebrantar das nossas vidas. Aí está representado o amor de Deus para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, em que Ele realizou esta obra do Evangelho em nosso benefício, sem nós merecermos. É graça. Redentora, única, sacrifício vicário, em nosso favor. Nós precisamos receber isso. Receber. A todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Esse poder está na pessoa do Senhor Jesus, única e exclusivamente.
e Ele nos dá a todo quanto recebe. Ele não obriga, Ele não impõe, Ele dispõe, Ele nos dá, Ele derrama. Ele derrama. Não vamos fugir da cruz. Não vamos achar glória outra que não seja essa, que é a da cruz, porque este é o caminho que leva ao Pai. É o caminho estreito. É o caminho apertado, é a porta estreita. É aí, meu irmão, é aí que você tem que ficar. Ande. Mas eu vou ficar só na cruz. Não, leva a cruz. Aquele que não tomar a sua cruz e seguir, não é digno de mim, leva a cruz. Esse papo aí, não, já foi, nós já passamos pela cruz, agora é outra. Não, meu irmão, é só aí. Guarde. Receba Cristo. Esteja presente sempre no seu entendimento. É o único momento que nós temos identificação com o Pai. Amém? Amém. Vamos nos colocar em pé para a gente estar encerrando o culto. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou de tal maneira, Senhor, que realizou esta obra consumada ali na cruz, Senhor. Esse corpo, Senhor, ofertado a nós, do Cordeiro, imaculado, incontaminado, daquele que é perfeito, daquele que 1000 caíram de um lado, 10.000 do outro lado, Senhor, daquele que não chegou, que não teve variação, daquele que não foi achado ruga ou mácula, daquele o qual a Escritura, Senhor, narra, daquele que a Escritura aponta. Esteja nos firmando, Pai, nessa pessoa do Senhor Jesus, Teu Filho amado. Nos ensine a recebê-lo de bom grado. Nos ensine, Senhor, a caminhá-lo. E nos firmando nessa fé, o qual Ele é o autor e consumador. Nos oriente. Dependemos totalmente de Ti, Senhor. E oramos e agradecemos. Nos leve em segurança também, Pai, em retorno aos nossos lares guardados na pessoa do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém.